Boa noite, temos só aqui um segundo, por favor. O José Gil também já está. José, dá-me só um segundo, está bem? Já te vou passar aqui a palavra. Muito bem. José, estás a ouvir? Estás-me a ouvir? Espera aí um bocadinho. Aqui é meu, não é teu. Espera aí, fala lá agora. Estás-me a ouvir ou não? Perfeitamente, José, perfeitamente. Olá! Ob- Obrigado, pá, finalmente, pá, andávamos aqui numa. É verdade, pá, é Vai, não verdade. vai, vai, não vai. Finalmente cá estás, pá, és muito bem-vindo e ainda bem Muito que aqui obrigado. estás. Muito Uh, obrigado. Deixa-me só, antes de te passar aqui a palavra, deixar-te falar. Hoje vamos fazer aqui um Spaces, uh, como de costume, pedindo que a primeira ronda cada pessoa fala à volta dos 5 7 minutos, não passo muito disso, para que todos possam falar. No final, vamos fechar as subidas. Quem quiser depois entrar num debate final de microfone aberto, tem que estar cá em cima a falar, não dá para entrar só no debate. Hoje vamos falar deste jogo, que deu Sporting mais uma vez, acabamos sempre com o coração nas mãos, não há nada a fazer. Dar aqui uma palavra a quem esteve ali a apoiar a nossa equipa à chuva, que as condições de facto eram terríveis. E deixar-vos também a abertura para, se calhar mais para o final, falarmos um bocadinho daquilo que eles chamam de seleção nacional, porque não tivemos nenhum Spaces antes disso. Dito isto, uh, José Gil, bem-vindo, a bola é tua. Peço-te então os seus 5 7 minutos, a tua análise ao jogo e do que queres falar. Olha, não sei se vou falar os 5 7 minutos, se calhar falo antes. Falas o que O jogo precisares, o que foi, quiseres. o jogo foi um jogo muito morno. Ah, Acho que o Sporting continua a ter um futebol. Hoje foi um futebol esforçado, portanto jogámos relativamente bem. Mas por outro lado, eu acho que o Sporting continua a ter um grande problema, que é tem um futebol lento e previsível. E quando é assim, as coisas tornam-se mais difíceis. Desta vez tivemos a sorte do jogo e na segunda parte, depois, como não podia deixar de ser, tivemos um gol anulado, e depois tivemos um gol contra, o que nos fez com que acabássemos o jogo com o coração nas mãos. Acho que a meio da partida, o Amorim, da segunda parte, o Amorim pensou: bom, isto, 3 pontos são melhor que um, vamos lá defender. E pôs o Gaio, mas o Sporting nem nessa situação melhorou a sua condição a defender. O que é facto é que o Famalicão hoje também não parece ter estado em dia assim para atacar, portanto, penso que fez meia dúzia de remates à baliza, fez 2 ou 3 enquadrados, penso eu. Portanto, acabámos por ter essa sorte e felizmente saímos de Famalicão na era Amorim com uma vitória. Vitória essa que nos faz muita falta, tanto nos fazia muita falta após 3 pontos. Um, Epá, e é o que eu digo: chuva a potes, terreno muito molhado, muito pesado. Parabéns ao Famalicão, que tem, pelos vistos, um relevado com uma excelente. Pois, é Com uma, verdade. Epá, acho que com uma excelente. já tinha estado a chover o dia todo, segundo parece, não Yeah, é? yeah, 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 yeah. Portanto, ou seja, teve um relevado que nunca alagou, pelos vistos, e portanto, e a dada altura na partida teve mesmo a chover bem, à séria. E portanto, parabéns a eles pelo relevado que têm, que é muito bom. É verdade que o Famalicão também tentou discutir o jogo pelo jogo, o que demonstra bem o medo que nós metemos aos nossos adversários, não é? Ahm, Mais uma vez, eu acho que o Paulinho foi fundamental no papel que desempenha, que infelizmente não é marcar golos, mas nota-se bem que a equipa sem Paulinho é uma coisa e com Paulinho em campo é outra. Ahm, e vamos para a paragem das seleções. Não sei se vamos mais confortáveis, porque acho que um quarto lugar não dá conforto a ninguém do Sporting, não é? Mas pode ser que esta equipa consiga melhorar os seus índices de confiança, que estão péssimos também.
quer deles, quer nossa, quer dizer, nossa também não é propriamente, não acredito Isso, que alguém, exatamente, isso, yeah, isso. Acho que é por aí também. não acredito que houvesse um Sportingista que nesta segunda parte não pensasse assim, foda-se, lá vamos nós outra vez empatar esta merda. Pronto, quando sofremos o primeiro gol. E portanto, felizmente saímos com a vitória. Acho que é um futebol que não nos deixa, pá, se quiseres mais geral, acho que o Sporting tem vindo a demonstrar um futebol que não cativa, um futebol muito desgarrado, um futebol que pouco ligado, pouco, pouco criativo. Mas pronto, não é? Tanto nós estamos a pagar o facto de termos vendido o Mateus Nunes na altura em que vendemos e portanto, ah, E desperdiçamos muitas oportunidades, não é? Dá a sensação sempre muitas. que o Sporting podia ter resolvido isto. Já várias vezes acontece isto. Quer dizer, Sim, podia estar com o jogo tranquilo, com 3, 4, 5, 0 até facilmente, e e não acabamos sempre está. ali um bocadinho com o coração nas mãos, não é? E não está, exato. E depois o que nós fazemos é conseguimos sempre dar, como nós não temos coesão defensiva, has de reparar que a equipa do Sporting, pá, não tem coesão defensiva. E normalmente dá sempre ânimo aos adversários para atacar, percebes? Ou seja, damos muito espaço no meio campo. Aliás, o Freitas Lobo, que é um senhor que eu detesto, mas hoje ele dizia exatamente isso, quer dizer, abdicámos do meio campo na segunda parte. Pronto, ou seja, entrámos a querer gerir o jogo e abdicámos do meio campo na segunda parte. O que é estranho, nós temos um meio campo a dois. Pá, temos três centrais, um meio campo a dois, ou seja, temos montes de gente na organização defensiva, mas mesmo assim a nossa capacidade defensiva é má. Como é que isto se justifica? Como é que isto pode ser possível? Epá, não sei. Ah, mas pronto. Felizmente hoje não estamos a chorar, não estamos a chorar os erros e as desventuras do Sporting. Portanto, hoje ganhamos 2-1, estamos contentes e é isso que importa. Neste momento é isso que importa. Pá, parar para a paragem das seleções e rezar para que o Deixa-me Sporting. fazer-te uma pergunta, José, aproveitar que estás aqui e é a Diz, primeira vez que sobes cá neste Spaces, portanto vou dar aqui mais um minutinho ou dois para aproveitar a tua presença. Tu vês esta paragem agora para o Mundial como benéfica para a nossa equipa ou não? é assim, por um lado é benéfica porque nós não damos ninguém às seleções, né? Portanto, ou seja, há um mês, não haverá Quer propriamente dizer, um na mês. realidade ambos, temos o Ugarte, o Morita e o Coates também, não é? Sim, mas os jogadores, vamos dizer assim, tirando. Dá-me só um segundo. Claro que sim. Tinha a minha mãe a perguntar-me aqui do resultado do jogo. Se quiser falar também podes passar. Não, 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 vai-se deitar, vai-se deitar. Mas é sportinguista. Mas é, sport... Como não podia deixar de ser então. mas é sportinguista. Ali em casa, aqui em casa, todos somos. Estava-te a dizer que eu acho que não é uma má. Acho que não, para o Sporting não será mau. Percebes? Porque acho que dá para trabalhar. Dá para trabalhar. Pá, eu espero que o Ruben consiga perceber o que é que falta naquela equipa e consiga perceber e consiga trabalhar taticamente os jogadores para se aperfeiçoarem melhor ao esquema tático dele. É complicado quando tu pensa assim, no meio campo a dois, não é? Tu vendes os dois do meio campo. Ou seja, os teus dois titulares do meio campo são os dois vendidos. E portanto, um deles é um jogo antes 3 dias antes do jogo com um rival direto teu que é o Porto. Portanto, tens o Morita a crescer, Oh, a Nuno, tenho crescer. aqui o Ruben Amorim, se quiseres. Assim tão Sim, fácil sim, só conquistar chamar. vitórias, Ruben. Hoje o Sporting faz um bom jogo no cômputo geral, sai com a sensação que podia ter matado o jogo mais cedo e no final não ter que passar por estes minutos mais incertos porque passou. Sim, sem dúvida. Quer na primeira parte, quer na segunda. E depois no fim, basta um 2-0 é sempre perigoso. Bastou uma carambola, digamos assim, e a bola entrou e a partir daí ficámos muito, muito nervosos. Eu coloquei logo o jogai porque senti que a equipa precisava de defender o resultado mais do que atacar, porque tínhamos jogadores para atacar, para criar ainda situações, mas foi isso o resumo do jogo. Nós com domínio a criar as situações, podíamos ter feito mais golos,
o 3-0 esteve muito perto, muito mais perto do 3-0 do que o 2-1, mas a partir do 2-1 nós estivemos sempre atrás da bola e à procura que o jogo não se complicasse ainda mais e que terminasse, digamos assim. Os pontos finais dos jogos, quando o resultado está assim aberto, são sempre muito imprevisíveis, mas é sua convicção que, atendendo ao momento que o Sporting vem vivendo, a equipa, ou seja, sentiu-se a equipa mais nervosa em virtude daquilo que tem sido o passado recente, do que sentiria num jogo normal, em que o Sporting chegasse ao fim a vencer por um gol? Sim, não é só mais do que nervosismo, porque eles sabem o que é que estão a fazer e retira-lhes algum nervosismo. É alguma falta de confiança depois para voltarmos a ter bola, arriscarmos a bola no meio, nas nossas saídas, a forma de jogar, como saímos quase o jogo todo pelo guarda-redes, sabendo que à espera que o Famalicão saltasse para a nossa pressão. Isso faltou um bocadinho, e isso tem a ver com o momento da equipa, precisávamos de vencer, vitórias consecutivas. Esta paragem vai ser longa e, portanto, foi uma vitória importante. Tinha falado também sobre a importância de vencer antes do campeonato parar. Além de vencer, o Sporting entrou em campo em sexto, sai de campo em quarto lugar. Isto significa alguma coisa para o grupo ou ainda está longe do lugar em que quer ver o Sporting? Não, obviamente que está muito longe. Temos que fazer passo a passo e o que nós temos que fazer é melhorar cada semana, marcar mais golos, não sofrer, voltamos a sofrer golos. E nós temos que melhorar. Portanto, mais do que olharmos para a tabela, neste momento são vitórias consecutivas que nos dá confiança e continuarmos a melhorar. A verdade é que nós estamos bem em termos de exibições, depois falta o resto. E o resto é muito difícil, é preciso consistência, manter a qualidade e em todos os momentos, estejamos no fim ou no início, manter a nossa identidade. Custa mais agora nesta fase, mas não olhamos tanto para a tabela. E ganhar jogos consecutivos é o único objetivo. A Taça da Liga pelo meio é um facto, mas há um mês e meio agora para trabalhar. Mesmo os jogos de Taça da Liga são muito mais espaçados do que aquilo a que as equipas estão habituadas. Que abordagem é que o Ruben vai ter para este mês e meio e que Sporting é que se pode esperar daqui a um mês e meio quando tudo regressar? Acima de tudo, porque já sentimos isso nos 2 anos, mas principalmente este ano, e houve algumas mudanças, perdemos jogadores importantes. O que nós vamos aproveitar para fazer é melhorar a equipa e preparar o futuro do Sporting. Nós temos que preparar os jogadores, eles têm que melhorar. Temos jogadores na formação que vão às suas equipas da formação de sub-20, depois voltam e, portanto, o que nós vamos aproveitar é cada minuto preparar o futuro do Sporting, porque nós sabemos que somos um clube que ainda precisa de sofrer alterações todas as épocas e voltar a construir. Portanto, há muito a fazer no Sporting e todo o tempo é bem-vindo. Queremos ganhar os jogos todos da Taça da Liga, como sempre, e o que nós queremos, o nosso foco é neste mês e meio preparar o futuro do Sporting. Aos que vão para o Mundial, deixou alguma mensagem já? Nada, que venham rápido. É espécie de brincadeira, mas que tenham sorte, que aproveitem o momento, não andem sempre naquele stress de querer jogar, vivam o momento porque é um momento importante. Aqueles que não vão, disse-lhes um bocadinho o contrário. Isto também não muda assim tanto a vida das pessoas, eles têm tempo para ter essa experiência, portanto cada um tem que aproveitar. Aqueles que vão aproveitar o momento, os que não vão aproveitar o momento para ir para o próximo Mundial. Muito obrigado, Roberto Amorim, treinador da Muito equipa bem. de Sporting. Obrigado, Pedro. Obrigado. Amorim. Passar aqui ao Zé, mas a frase precisávamos de segurança, então meti os gaio, assusta-me um bocadinho sempre. Mas vamos já, Zé, para concluir. Para concluir, olha, esta paragem vai permitir finalmente treinar o suplente do Ugarte, porque vai pôr o Ugarte na seleção e, portanto, espero que o Sotiris consiga agarrar o lugar, ou pelo menos cimentar-se enquanto suplente do Ugarte, e que a defesa a 3, portanto, sem o patrão dela, comece também, haja tempo para trabalhar aquela defesa a 3 sem o Sem Coates, não foi? Sem o Coates, exato. Portanto, eu acho que para nós vai ser benéfico, foi exatamente isso que o Ruben Amorim disse, e de facto, eu não estou totalmente de acordo contigo. A frase precisamos de segurar, pomos os gaio, há aqui qualquer coisa que não bate certo. Mas pronto, acima de tudo, feliz por esta vitória. Perfeito, Zé, muito obrigado. Mantém-te para isso, se quiseres. Deixem-me só, antes de passar aqui ao Licínio, que é o próximo, eu sou Android, e Android, o Twitter não funciona muito bem, os Spaces, e aparecem aqui informação que há 2 pedidos de subida, mas não me aparecem cá os pedidos. Portanto, se vocês virem que estão a pedir para subir e que eu não vos subo, das duas uma, ou cancelem o pedido e façam novamente, e se continuar a não dar, mandem-me, por favor, uma mensagem a dizer que não estão a conseguir para subir, porque não é por mal, é mesmo porque não me aparece. Muito bem, Licínio, boa noite, saudações leoninas. Boa noite a todos.
Vamos já, o que é que achaste do jogo? Achei que foi um jogo bom do Sporting. Opá, eu compreendo as pessoas porque a expectativa está alta, mas quando fomos campeões, ganhamos jogos assim. Eu acho que hoje até o Sporting, nunca vi o Sporting a perder a noção do jogo, vi o Sporting sempre a defender bem. Ganhamos muitos jogos quando fomos assim campeões. A diferença estava na finalização, porque nós agora temos 7 oportunidades, como estava a dizer o comentador da Sport TV, e não conseguimos concretizar. Este jogo faz-me lembrar o jogo do Arouca, só que o jogo em Arouca nós não finalizamos, aqui vamos para o intervalo a ganhar o 2-0, que é totalmente diferente. Acho que passou um bocadinho por aí. Opá, um bom jogo do Trincão, até foi nomeado o homem de jogo, penso eu. As substituições do Amorim, opá, não penso que a substituição do Gaio seja assim nada de outro mundo, então tem que puxar a tração atrás, meteu o Luís Gaio, passou o Arthur para a frente, opá, acho que não... achei sempre que o Sporting ia ganhar este jogo, nunca vi o Sporting assim a perder noção do jogo, a defender bem, sempre com qualidade atrás. As pessoas é que estão, pá, a expectativa é alta, é normal, o Sporting tem que lutar sempre, as pessoas querem mais para o Sporting. Dizer também que o Ugarte outra vez parece-me cansado, pá, e não tem substituto à altura. Vamos ver se esta paragem bem para treinar um substituto para ele, para dar um substituto à altura. O Morita também saiu já desgastado. E pronto, acho que foi uma boa vitória do Sporting. Boa noite a todos. Muito bem, obrigado, Licínio. Um abraço, saudações meninas para ti. Já estou aqui a receber mensagens aqui de pessoas que estão a tentar de facto subir, não conseguem. Façam isso, mandem mensagem que nós resolvemos. Agora é o Sebastião Trigo. Sebastião. Olá, boa noite, Nuno. Boa noite a todos. Saudações meninas. Vamos lá, isso. O que é que achaste? Não, uma entrada muito boa do Sporting, achei. Realmente é como o Licínio e estava a dizer, e como acho que todos vamos dizer, falta qualidade na finalização. Continuamos sem conseguir finalizar. Aliás, este para mim é o grande problema da época. O que acontece é que o Sporting não consegue finalizar, e para mim isto é quase em todos os jogos. Aliás, em Braga, quando nós empatamos, também é uma questão de não finalizar, e depois, pronto, entrou o Gaio e enfim, com o Boa Vista também aconteceu o mesmo, com o Arouca, até com o Varzim. Quer dizer, o Varzim foi um bocadinho diferente. Mas eu acho que falta aqui um finalizador nato. Por exemplo, mesmo de uma jogada do Paulinho hoje, a meio da segunda parte, em que ele está isolado, recebe um cruzamento e em vez de rematar, como um ponto de lança normal, não, vai tentar passar para o Trincão. Quer dizer, um ponto de lança normal rematava a baliza. Mas enfim, eu acho que nos falta um avançado para tentar rematar e para ganhar bolas de cabeça, que o Paulinho também não ganha. Depois nós também temos este problema que a equipa não tem muita altura, que eu acho que é um problema. Mas acho que uma entrada forte do Sporting, depois de segunda parte, lá está, é a Sporting, que é um golo anulado, um bocado estranho, depois quase na jogada a seguir o Famalicão marca um golo, e depois foi sofrer até ao fim, que é um clássico, graças a Deus não correu mal, e lá está, meter o Gai para defender, foi o que o Ruben Amorim disse, ou para segurar, é ainda mais assustador, enfim. Mas acho que foi um bom jogo do Sporting. Acho que realmente nós temos tido este tipo de jogos, mas que no fim não caem para o nosso lado. Desta vez caiu, ótimo. E pronto, só 3 notas finais que acho que são importantes. Em primeiro lugar, eu ouvi o Spaces em diferido em podcast, e queria agradecer ao António Cebola, que não sei se está aí, mas pronto, foi bom ouvir outra perspectiva em relação às claques, que muitas vezes nós também não ouvimos e que estão por dentro, as pessoas. Depois, muito rapidamente, em relação à seleção nacional que tu tinhas dito... Sim, podes avançar por aí também. É muito rápido. O Sporting, ou seja, o Sporting não ter nenhum jogador convocado para a nossa seleção, não acho escandaloso, porque na realidade nós não temos jogadores em alta. A grande diferença é que os nossos precisam sempre de estar muito, muito em alta em relação a todos os outros clubes. Ou pelo menos... Essa é a questão, não é, Sebastião? É que podes não ter nenhum em alta neste momento, mas quando os tens também não são convocados, não é? Sim, exatamente. O Inácio nunca se estreou pela seleção A e, salvo erro, nunca se estreou pelo Sub-21, foi convocado agora, o que é um bocadinho surreal.
O Pote foi convocado para o Europeu, naquela época surreal que ele fez, mas lá está, fez Não uma jogou em época. minuto. Exato, não jogou nenhum minuto e lá está, foi tipo à última da hora convocado e fez uma época estratosférica. E por exemplo, o Ricardo Horta tem menos golos que o Pote e menos assistências e é convocado e é normal. E pronto, o Pote não é convocado. Atenção, eu não sei se os convocaria, estou só a explicar que não me espanta não serem convocados, porque para mim o Pote ainda por cima é um jogador que desaparece muito em campo, e esta época está também a acontecer isso, e não está a ser tão finalizador e tão importante, porque marca mais gols de penalti e não, pronto, não marca aqueles passos para a baliza que já fez noutras épocas, mas lá está, os nossos têm sempre de correr muito mais e fazer muito mais para serem convocados, enfim. E uma última nota só, tirando a parte da seleção nacional, que realmente esta entrevista do Ronaldo, nós aqui chegámos a comentar no Space se ele viria ou não para o Sporting, a atitude dele em relação ao United. Esta entrevista dele acho que foi para o Piers Morgan, é completamente surreal, de um jogador profissional que está com o clube a meio de uma época, finge que está doente para não ir ao jogo e lança uma entrevista destas, sem palavras, e que destrói um bocadinho, pelo menos a visão que eu tinha dos últimos 18 anos da carreira profissional dele, como um grande profissional. Quer dizer, a meio de uma época, um clube que lhe paga e não é pouco. Se ele tem uma má relação com o treinador, isso não sei. Agora, ele também teve muito mal no verão passado. E depois esta entrevista, e por cima, a meio de uma época, para mim, é um bocado a destruição de toda a carreira moral que ele fez. E também acho que não é muito prejudicial para a seleção nacional portuguesa, porque isto vai ser o foco das próximas semanas, esta entrevista, e não se Portugal vai jogar bem, mal, indiferente. E o próprio Bernardo Silva dizer que é normal nós jogarmos para o Ronaldo e não sei o quê, é uma mentalidade completamente descabida numa seleção nacional, ainda por cima que o Ronaldo não está em topo de forma de todo, e nós temos jogadores que neste momento estão em melhor forma que ele e podem ser mais decisivos que ele. Mas pronto, isto é uma conversa mais da seleção nacional do Sporting, mas se ele tem esta atitude agora, se calhar até foi bom, quer dizer, não sei se foi bom não ter vindo para o Sporting, mas realmente destruiu um bocadinho a imagem que eu tinha sobre ele. Mas pronto, não me mexer mais e agora saudações lindas a todos e boa noite. Um abraço, Sebastião. Só para quem não está ao corrente, é uma entrevista que o Cristiano Ronaldo deu ao Piers Morgan, que vai sair na quarta e na quinta-feira, segundo percebi. O certo que saiu é o Ronaldo a dizer que tanto treinador como várias pessoas da direção do Manchester United o traíram e que não o queriam lá, nem esta época, nem na época passada, etc, etc. Tem tudo para correr mal. Muito bem, vamos embora. Continuando aqui a nossa lista, Pedro Miguel Paiva. Boa noite, Pedro. Saudações juninas, meu querido amigo. Alô, vamos a muito isto. boa noite. Tudo bem? Vamos a isto. Deixa-me só dizer aqui o mesmo que disse há pouco, porque já aconteceu com uma pessoa que já cá está em cima, que é o Hugo Falcão Ramos, que estava a tentar subir e não estava a aparecer o pedido. Volto a repetir, quem tiver a tentar subir e não conseguir, mande-me uma mensagem que nós resolvemos. Vamos lá, Pedro. Olha, sobre esta entrevista do Ronaldo, deixa-me dizer que esta entrevista estava prometida há bastante tempo. Ele já tinha avisado que toda a gente ia saber pela boca dele o que é que tinha acontecido durante o verão. Portanto, de facto, espera-se que esta entrevista, ainda por cima ao Piers Morgan, seja explosiva. Tem tudo para correr mal, não é? E ponha ao foco, sim, e ponha ao foco de pressão em cima do Ronaldo agora durante as próximas semanas. E inclusivamente deixa-me dizer-te que há alguns rumores já em Inglaterra que dão conta que Ronaldo já não vai regressar. Já nem volta, né? Exatamente. Já nem vai regressar ao Manchester United. Portanto, isto são só aí apenas rumores. No entanto... Mas, Pedro, uma entrevista destas quase que indicia isso, não é? Quer dizer, ele não pode voltar, acho eu. Acho difícil voltar, não é? Ele diz claramente que treinador e dirigentes do clube não o querem lá. Sim, o Ten Hag é óbvio para mim. Eu acho que ele e o Ronaldo têm estado em choque permanente desde o momento em que o Ronaldo não se apresenta para a pré-época. E a partir daí, pronto, tem sido um descambar de decisões por parte do Cristiano que não lhe favorecem em nada a imagem que ele construiu ao longo de quase 2 décadas de profissional, e com o selo de, na última década, praticamente ser considerado como um dos melhores de sempre. Mas eu acho
que o Cristiano Ronaldo já há muito tempo que estava com muita vontade de falar sobre aquilo que lhe está a acontecer desde o seu regresso ao Manchester United e na sua relação, não só com o Ten Hag neste caso, mas também com os próprios donos do clube, com os Glazers. Portanto, vamos esperar por quarta e quinta-feira. Acho que a entrevista vai ser dividida em duas partes. Será uma parte transmitida na quarta-feira e outra parte transmitida na quinta-feira. E a partir daí, pronto, vamos tirar as nossas ilações, mas que isto vai colocar o Ronaldo com os holofotes todos apontados para ele. E provavelmente toda a imprensa internacional que estará também no Qatar, com certeza que vai andar atrás do Ronaldo para tentar obter ainda mais declarações do que aquelas que ele vai explanar nesta entrevista. E isso, obviamente, vai ser um foco de tensão. Vamos ver como é que ele vai lidar e não sei até que ponto isto terá um impacto no resto da seleção. Julgo que não, mas, enfim, deixa ver. Sobre o jogo de hoje, sobre o jogo do Sporting, era o último jogo deste primeiro terço da época, era o último jogo que o Sporting tinha para deixar em campo tudo para conseguir conquistar os 3 pontos. Conseguiu. Aparentemente, aquilo que nos parecia fácil nos últimos 15 minutos tornou-se extremamente complicado. O Famalicão, a nossa sorte é que o Famalicão não estava em noite, não, porque outro clube que tivesse 2 pontas de lança com mais eficácia provavelmente teria chegado ao empate neste jogo. O Sporting, de facto, entra bem, entra a querer mostrar que quer ganhar o jogo, que quer resolver o jogo cedo. O Amorim volta a apostar no seu 11 praticamente base e faz uns primeiros 20 minutos muito esforçados, com muita baliza, o Sporting a procurar muita baliza do Famalicão, a rematar bastante, com mostras de que este jogo era de facto para ganhar e para tentar resolver cedo. Mas os golos vieram no final da primeira parte, um golo que acaba por se justificar o primeiro, porque o Sporting de facto estava a dominar em todos os sentidos o jogo, e depois o segundo golo num penalti que me parece claro, o Trincão, que acaba por marcar, ou pelo menos confirmar o golo que seria do Paulinho, confirma o golo do 1-0, e depois faz a jogada para o lance do penalti e acaba por ser o jogador, portanto, o homem do jogo. Me parece acertado, até porque ele hoje esteve razoavelmente bem, esteve acima daquelas exibições que ele tem feito, e acho que aqui teve muito também a arte de ele conseguir colocar em campo algum do talento que ele tem, e que o Amorim sabe que tem, e que o disse na conferência de imprensa pré-jogo, que o Trincão está a 50% das suas possibilidades. Eu acho que ele hoje esteve mais um bocadinho acima. Arrancou uma jogada excelente na segunda parte, que não deu golo por acaso. E depois o Sporting efetivamente acaba por entregar na segunda parte o meio campo ao Famalicão, porque a retirada de Trincão e de Paulinho, que eram 2 homens que estavam a pressionar a saída de bola do Famalicão. Aliás, o Famalicão acabou até por optar durante grande parte do jogo em não sair com a bola controlada da área, mas sim estar para a frente para tentar ultrapassar logo aquela primeira linha de pressão do Sporting, que estava a ser muito bem feita, quer pelo Paulinho, quer pelo Trincão. O Morita, atrás deles, fazia quase uma segunda linha e normalmente nós complicámos sempre todas as saídas de bola do Famalicão, mas na verdade a ganhar 2-0 o Ruben decide retirar o Paulinho e decide retirar o Trincão, e acaba por de alguma maneira fazer com que o Morita subisse para tentar pressionar ou pelo menos ocupar o espaço que o Paulinho estava a ocupar, mas o Ugarte a recuar no terreno, que deixou ali um buraco gigante no meio campo, que permitiu ao Famalicão começar a carburar todo o seu jogo e conseguir de facto dar profundidade ao seu futebol muito rapidamente, sem uma linha de meio campo que ousasse travar. O Sporting acaba por sofrer nos últimos 15 minutos de jogo aquilo que não estava à espera de sofrer, muito pelo golo do Famalicão, mas também muito por não conseguir
basicamente destruir jogadas no meio campo. Portanto, quer o Garte, quer o Morita, de repente não conseguiram ocupar os seus espaços que lhes pertencem para andarem a correr atrás da bola, e isso foi um dos fatores que permitiu ao Famalicão começar a construir jogo, e jogo perigoso, em função desse vazio que o meio-campo do Sporting tinha. De facto, é verdade, quer o Morita, quer o Ugarte vão agora para o Qatar, juntamente com o Coates, vão permitir que quer o Sotiris comece a ocupar este terreno, vai permitir também a outros miúdos jogarem neste meio-campo e, de facto, tentar trabalhar ali uma outra solução, porque quando nós chegamos a um momento do jogo onde quer o Garte, quer Morita já não dão mais, nós não conseguimos colocar no meio-campo gente, quer com pulmão e quer com visão de jogo, para fazerem aquilo que o Garte e Morita fazem relativamente bem. E isso é um problema que eu espero que o Amorim, agora durante esta pausa, trabalhe de forma profunda, porque um dos problemas que temos esta época tem sido efetivamente o meio-campo, que se desequilibra em muitos momentos do jogo e que, quando se desequilibra, cria este fosso gigante. E se dúvidas houvesse, hoje voltámos a assistir a isso neste jogo com o Famalicão. Um Sporting que leva 7 cartões amarelos, e a maioria deles eu não os discuto, acho que foram bem dados. O Amorim. Eu acho que foram bem dados, mas é muito amarelo para um jogo que o Sporting deveria ter controlado a partir do 2-0 de forma tranquila, e num momento em que nós de facto vemos o golo anulado do Morita por 18 centímetros. Muito difícil aquela câmara alinhar o fora de jogo, mas pronto, vamos confiar nas linhas. À primeira vista, a mim também não me parece fora de jogo, mas isso provavelmente será pelo ângulo que a câmara está a dar, o ângulo que a câmara está a dar, que nos dá uma ilusão de que o Morita está atrás do último defesa do Famalicão. As linhas dizem que não, dizem que o Morita estava à frente no momento do cabeceamento do Paulinho, portanto vamos considerar que de facto o gol é bem anulado. Vamos concluindo, Pedro. E este gol que acaba por ser anulado parece que caiu como uma pedra no charco na tranquilidade do Sporting, porque desequilibrou a equipa, e é a partir desse momento que o Famalicão começa a tomar conta do jogo. É logo alguns minutos depois que marca o golo que faz o 2-1, e que nos põe outra vez com o coração na boca até ao apito final, esperando nós, ou pelo menos temendo nós, que a inevitabilidade do empate estava ali ao virar da esquina. Vamos respirar, vamos parar. Agora é 1 mês e meio sem campeonato. Só referir um fator: o Sporting, desde a paragem das seleções em setembro, fez 6 jogos para o campeonato, ganhou 5, perdeu 1, exatamente o do Aroca. Ou seja, nós para a Liga falhámos o objetivo que tínhamos, que era não perder um único ponto nesta segunda metade deste primeiro terço da época. E isso chega-nos, ou seja, o nosso objetivo, que seria chegar à data de hoje e estar ali entre os 3 primeiros lugares, com uma pontuação próxima do primeiro lugar, depois daquele arranque em agosto, foi longe de ser obtida, muito por nossa responsabilidade, e vamos ter que trabalhar agora neste mês e meio para, de alguma maneira, nós iniciarmos o segundo ciclo desta época e não perder nenhum ponto. Para já é só. Mantém-te por aí, Pedro. Sim, obrigado. Com certeza. Passar aqui ao Hugo e depois aqui à bancada, que deve estar ainda a secar a roupa que teve no jogo. Mas eu passar aqui ao Hugo Falcão Ramos, bem-vindo, saudações leoninas. Olá, estou por aqui. Saudações leoninas a todos. Estava difícil subir, mas cá estás. Vamos lá. Estava difícil, mas estou cá, é verdade. Queria só dizer algumas coisas também, se calhar não dizer algumas coisas que já foram ditas, para não estar sempre na repetição, mas dar ênfase também a outras que é importante todos fixarmos. É uma vitória, são 3 pontos, e isso é sempre bom, não é? E acho que nesta paragem do Mundial já foi referido que ir para o Mundial na sequência de 2 vitórias, o próprio Ruben Amorim disse isso na conferência de imprensa, é sempre uma coisa boa. Eu pessoalmente gostei mais deste jogo de hoje do que da vitória 3-0 contra o Vitória a semana passada, e vou explicar porquê.
até ao gol sofrido do Famalicão de hoje, a nossa defesa estava imaculada e não tínhamos tido grandes oportunidades de sofrer gol. O Famalicão não tinha estado a criar perigo. E eu pessoalmente, e acho que até foi o Sebastião que referiu, que o principal problema desta temporada é a falta de concretização e de marcar golos quando surgem oportunidades. Eu pessoalmente discordo, porque acho que a principal lacuna desta época tem sido a defesa. Isto é uma máxima que eu acho que há muitos treinadores que seguem, que quem não sofre golos está mais perto de ganhar os jogos. Há também um ditado muito, muito popular. Eu que sou um forte adepto da NFL, de futebol americano, há um treinador muito famoso que dizia que o ataque ganha jogos, mas é a defesa que ganha os campeonatos. E aliás, o nosso campeonato foi muito assim, não é? Uma defesa Exatamente, muito sólida, exatamente. não é? E eu pessoalmente acho que esta época o que tem acontecido é isso: é nós levamos gols e depois desorientamos, ou nas primeiras partes dos jogos, como foi o caso com o Aroca e com o Varzim, desperdiçamos oportunidades atrás de oportunidades, o que certo também é um problema, mas depois acabamos logo por, numa ou duas chances de perigo que a equipa adversária tem, levar logo gols e a partir desse momento o jogo está quase perdido e temos que quase que lutar para o empate. Portanto, eu acho que neste jogo, até ao gol sofrido, que eu, analisando o lance um bocadinho mais a detalhe, até acho que foi culpa do Saint Just de falhar a marcação individual e que depois até tem o ressalto que acaba a bola por entrar. Até esse lance não tínhamos tido grandes oportunidades, eu estava pronto já até para eu próprio dizer, ok, isto finalmente foi um jogo que o Sporting ganhou com categoria, 2-0, que até podia ter sido um 3-0 se não fosse um gol anulado, como referiu agora o Pedro Miguel. As linhas diziam que não era gol, mas também sabemos que pôr a linha 2 a 3 centímetros para a frente ou 2 a 3 centímetros para trás pode influenciar se um gol É é que a mim, marcado ou não. a mim pareceu-me 1.8, não pareceu 18, porque nesse por isso é que- Pronto, exato. Eu também acho que todos nós achámos que a diferença foi menor, mas pronto, o gol foi invalidado. Portanto, acho que senti também que o Trincão sai muito cedo e de facto foi o homem do jogo. E ser das primeiras substituições a seguir à entrada do Arthur, não sei se fez, do Edwards, aliás, acho eu, não sei se fez muito sentido tirar o melhor jogador quando precisamos de gerir o jogo. Pronto, acho que acabou por correr mal e depois notou-se com o ataque e com a tirada do Paulinho. Já nos últimos minutos foi só basicamente defender e tentar segurar o resultado, que é sempre uma coisa que eu odeio ver no Sporting, mas que infelizmente acontece muitas vezes. E pronto, acho que, como todos referiram, foi um bom jogo em termos de resultado e obviamente que ainda temos coisas a melhorar, sendo que a principal, a meu ver, será cimentar esta solidez defensiva que eu vi até ao gol sofrido. Em relação ao jogo, também só dar mais uma nota de apreço a todos os adeptos que se deslocaram esta noite chuvosa em Famalicão. Acho que pronto, é bom dar essa nota e dizer que pessoalmente eu acho que esta nota também se deu um pouco a mim, porque eu acho que tinha sido um pouco um agoiro dos jogos do Sporting do Norte. Este foi o primeiro jogo do Sporting no Norte esta época que eu não tive a oportunidade de ir. E os outros Então, a dois culpa foi tua, já foi percebi, minha. ok. Os outros dois foram 2 derrotas contra o Boa Vista e o Porto e um empate contra o Braga. Portanto, Estás acho que eles proibido de podem voltar em vez de agradecer, Sporting a Norte. podem-me ter a agradecer o facto de não ter ido ao jogo. Só dizer também que em relação à pausa para o Mundial agora, eu acho que ainda não sei quem é que referiu que isto era uma boa altura para cimentarmos novas táticas, novos processos de jogo, de construção de jogo, experimentar novos jogadores e combinações diferentes. Também muito dado às presenças que vão ter no Mundial do nosso clube, como o Ugarte, Morita, Coates, Fataú. Eu acho que mais importante que isso também é muito importante, concordo, acho que é um bom tempo para experimentar novas soluções, mas acho que também é muito importante em termos psicológicos para a equipa. E vai ser uma altura em que os olhos vão estar todos postos no Mundial, os olhos da imprensa, dos comentadores, dos próprios adeptos, e a equipa não ter essa pressão de ter resultados imediatos e tudo mais, acho que psicologicamente pode ser muito vantajoso para aumentar os níveis de motivação e de maturidade psicológica que eu acho que também tem faltado um pouco a esta equipa. E nisso acho que vai ser o foco principal do Ruben Amorim, vai ser trabalhar nesta psicologia da equipa para depois voltarem refrescados a nível mental para o seguimento da época que se avizinha em dezembro. Pronto, e acho que vamos ver como é que correm também os jogos da Taça da Liga. Acho que muita gente está a desvalorizar os jogos da Taça da Liga. Eu acho que são muito importantes, não só a nível de ser, a meu ver, a única competição que ainda podemos ganhar nesta época, sendo que acho que a Liga Europa
é um, é um tiro no escuro neste momento, a meu ver. E acho que mais do que isso também são jogos, lá está, são estes jogos sem muita pressão, quase de pré-época, que podem ser muito importantes em termos daquilo que é preparação para o resto da época. E portanto vamos ver, acho que hoje em termos de resultado foi muito bom, e vamos ver, e acho que... também dizer que este vai ser um mês em que o Sporting não adormece, não é? Também convidar a todos que estão aqui a ouvir para não só acompanhar os jogos da Taça da Liga, mas também acompanhar as modalidades que não vão deixar de existir por haver Mundial. Olha, e começar se calhar já por amanhã, que temos um jogo muito importante para o futsal em casa. Às 8 da noite com o Braga, exatamente. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Hugo. Um abraço, mantém-te por aí. Hoje isto vai ser mais rápido, temos pouca gente para falar, é sinal que o Sporting ganhou. Normalmente quando perdemos, há aqui muita gente a querer falar. Deixem-me só avisar que eu vou passar agora à bancada e depois ao Castro. Portanto, quem quiser subir ainda para comentar, que faça agora ou que fique a ouvir até ao final, porque depois vamos fechar as subidas. Reforçar aqui este apelo do Hugo. Eu ainda ontem estive no handball e de facto estive lá com o Vasco Sermães, com o Joaquim, com a Mariana, com várias pessoas, mas éramos basicamente nós, estava muito, muito vazio. E amanhã há um jogo importantíssimo com o Braga em casa às 8 da noite no pavilhão João Rocha, que todos, quem tiver a oportunidade que vá. Muito bem, bancada deve estar a pingar, se pagou eu. Não, está bem. O bancada na tribuna presidencial não chove, esquece-me sempre disso. Não haja dúvida. Mas como é que foi o jogo e como é que foi ver lá no estádio? Aquilo estavam com condições duras, não é? Não, sim, estavam. Choveu praticamente o jogo todo e houve ali um momento na segunda parte que choveu mesmo muito a sério. Mas eu vou deixar as coisas do jogo, até porque não quero estar a repetir. E está aí o Castro e fala melhor do que eu dessas coisas. Vou só dar aqui 2 ou 3 notas relativamente a isso. Realmente é pena. Eu gosto muito o Famalicão é um dos clubes que tem uma das melhores médias de lotação em termos da Primeira Liga. É um estádio pequeno, como toda a gente sabe, mas estão lá sempre presentes e o problema não é esse, e fazem muito bem e vão ver o jogo da sua equipe. O jogo de hoje é um bom exemplo de porque é que precisamos de polícia nos estádios. Se uma vez estamos aqui, se por vezes temos que criticar a polícia quando fazem investidas, como aquela que aconteceu recentemente em Alvalade, e depois, se quiserem, informem-se do que aconteceu no intervalo, porque infelizmente isso há muito, e esses são os grandes flagelos que continuam a acontecer aqui, e que põem em causa, se querem andar à porrada, que andem à porrada, que se marquem, que compram um descampado, mas que não chateiem depois os outros. Depois é um problema que é desnecessário. Mas dizer que isto é terrível. O Sporting tinha 356 bilhetes, não tem erro, mais coisa menos coisa, o número, se não é este, anda muito próximo. E eu percebo que sejam vendidos muitos bilhetes em Lisboa, como é óbvio. O Sporting é um clube que nasceu em Lisboa, mas o Sporting é um clube de Portugal. E há aqui muitos núcleos, e tive a felicidade de estar com 3, pelo menos 2 presidentes de núcleos, dos maiores, e que receberam 11 bilhetes, 10 bilhetes para um jogo como este, que infelizmente tem aquela coisa ridícula, não sei se deu para perceber, mas quem vem a Famalicão ver os jogos tem uma bancada absolutamente espetacular, onde estão os que não são de cartão de adepto, e ao lado tem um gradeamento com os que são, onde estão os grupos organizados, que estavam para aí uns 20 ou 30, não sei, talvez torcida verde de diretivo, nem percebi bem. O diretivo, a maior parte estava do lado de cá, porque eles não levavam bandeiras, portanto não estavam. Infelizmente, depois havia ali um espaço vazio, e se o Sporting tivessem deixado 500 bilhetes ou 600 ou 700, o Sporting, e cabia mais, e no sítio onde nós estávamos cabia mais, e até sei, porque já me informei, que o Sporting pediu para estarem mais pessoas, e foram pedidos, mas a polícia não deixou, e portanto não é possível. E depois, uma coisa que eu estava a falar agora aqui no final com muita gente, porque é aquilo que eu digo muitas vezes, é evidente que este jogo, se fosse sábado ou domingo às 6 da tarde, é evidente que atrai mais gente. Ninguém está para vir um domingo à noite ver um jogo em Famalicão, especialmente com estas condições absolutamente ímpares de temperatura, não é? De sol de inverno no norte, que chove sempre, e portanto ninguém está para isso. Eu continuo a não perceber, quer dizer, a Liga aqui não sei o que é fazer do nosso campeonato. Não consigo compreender como é que continuamos a ter estes jogos a horas absolutamente ridículas. Ainda vi lá 2 ou 3 crianças, que coitados, eu imagino que os pais diria que no limite devem ser de Famalicão. Mas tirando isso, são sempre os mesmos, e chegamos a esta altura, e
e como é o último jogo, eu até acabei por vir, porque fui convidado por um amigo, mas paguei o bilhete, para que não fique dúvidas, convidado por um amigo com quem já não falava. Pelo simples não, né? Pelo simples não. Não, tem que fazer os disclaimers todos, não é porque é convidado, é croquete, é não sei, o caralho mais velho, essas coisas todas. Mas pronto, passando isso, mas foi por na prática vim para estar com ele, que já me estava há muitos anos, e acabei de estar aqui, claro, com a Mariana, a nossa Mariana do Sporting 160, é ao contrário, não é? Está em todo lado. Este ano só falhou a Aroca para um concerto. Ó Varela, ontem encontrei eu no pavilhão também. Caminho já de Lisboa, e há bocado já lhe mandei a mensagem, porque isto não estava aqui um bocadinho agreste para sair, já lhe mandei a mensagem que estava no carro. Mas, epá, e é uma pena, porque isto é antítese do futebol, pá, que estas coisas deixarmos, temos que jogar à noite por causa das televisões. Ainda esta semana houve a Cimeira dos Presidentes, estiveram todos reunidos na Alfândega, onde na próxima semana vai acontecer o grande evento da Liga Portugal, o Thinking Summit, ou lá como é que se chama, o Thinking Digital Summit, ou lá como é que se chama, que curiosamente eu e o Miguel Pereira do Porto e o João Gonçalves do Benfica fomos convidados para estar presentes, mas acabamos por declinar, porque não era possível dentro das condições que nós queríamos, ou estavam presos ou não estavam. Mas vai acontecer, mas é Cimeira dos Presidentes, então aqui a alongar um bocadinho a fugir do tema, mas acaba por estar tudo, e porque não voltar a repetir o que já todos disseram, que o Sporting podia ter goleado, podemos ter ganho com facilidade, chegámos ao intervalo a ganhar, se calhar nem nós contaríamos estar a ganhar 2-0, podíamos ter marcado 3 ou 4 golos antes de sofrer o golo, e sofremos o golo, e acho que foi o Pedro Paiva que há bocado utilizou a expressão, aquilo foi com elas, parece que quando um gajo acaba de almoçar, está ali sossegadinho, e de repente está-se a sentir bem, e de repente parece que lhe cai uma pedra no estômago, como ele disse, mas é mesmo isso, e ficamos com uma azia de uma coisa e não conseguimos fazer mais nada. E foi que o Sporting acabou por acontecer, mas também não era Sporting se nós não saíssemos daqui a sofrer e todos encharcados e essa coisa toda. Mas ainda esta semana houve a Cimeira dos Presidentes de todos, tiveram 15 da segunda Liga e 18 da primeira. Bem, um gajo houve aquelas conclusões e acha que está tudo bem, e o campeonato está uma maravilha, e está tudo espetacular. E pronto, e enfim, olha, e é isto. É uma pena que se continua a não privilegiar o futebol. Isto é um jogo para se jogar. Eu sinceramente nem sei porque é que se jogou à noite. Quer dizer, eu sei, foi por causa da televisão. Não faz sentido nenhum, este jogo deveria ser tarde. Era um jogo que podia perfeitamente ser às 3 da tarde, ou até às 5 da tarde, apanhar ali, por exemplo, se fosse às 3 da tarde, apanhar aquela altura que estava até sol e que estava um bom tempo. Certamente vinham outro tipo de pessoas, embora aqui fosse difícil arranjar os bilhetes, porque realmente, e sou sincero, se não fosse um amigo meu e um contacto que ele tinha, eu não tinha vindo, não tinha conseguido, porque nem tinha imaginado que estavam tão poucos bilhetes à venda e, portanto, não chegava quase impossível, e eu não tinha ninguém em Lisboa para me comprar. Mas é uma pena. De resto, pá, olha, o mais importante era mesmo ganhar. Ainda quando gravei a antevisão com o Castro no Sporting 160, e vamos gravar daqui um bocado o pós-jogo, uma das coisas que o Castro tinha dito, e concordo em perfeito, que nós tínhamos que ganhar nem que fosse com a mão, ou sei lá, eu não gosto de ganhar dessa forma, nós tínhamos que ganhar este jogo, para pelo menos não sairmos com uma réstia de esperança que é possível lutar pelo segundo lugar. Eu pelo primeiro, sinceramente, não acredito. Vamos roubar os 6 pontos ao Benfica quando chegamos cá e lá, como eu gosto sempre de dizer, manter aquela confiançazinha sempre sportinguista que vamos ganhar os 2 jogos aos vermelhos, mas na verdade acho que para o primeiro é difícil. Mas há um objetivo que é o segundo, porque acaba por ser absolutamente importante e é primordial. E pronto, e na prática, só para terminar, eu gosto de apreciar estes pormenores fabulosos. Ficamos obviamente fechados, fica em qualquer estádio fora do país, nós e qualquer adepto dos grandes, 20 a 25 minutos. Desta vez demorou um bocadinho mais, porque a porta por onde entramos estava sem parafusos e, portanto, só não caiu porque não calhou. Uma porta com uns 10 metros de altura, uns 10 não, mas uns 6 ou 7 metros de altura, e, portanto, tiveram com segurança segurar na porta, nós podemos sair e aquilo não cair. Vindos à portuguesa, estádios da primeira divisão, o Famalicão certamente acontece, são azares, são muitos azares nesta liga e neste futebol triste, e pronto, valeu pela vitória do Sporting, que era o mais importante, sem dúvida. Obrigado, bancada. Antes de fecharmos aqui com o Castro, porque hoje isto vai ser um Spaces rápido, vai ser, hoje chega uma horinha de Spaces, mas deixa-me só, porque eu quero fechar mesmo com o Castro, mas passar aqui ao Vasco. As subidas, entretanto, já estão fechadas. Vasco Alves, peço que sejas conciso na tua análise para então depois fecharmos com o João Castro. Sim, senhora. Ora, então, boa noite a todos. Acabei agora de chegar a casa, vim do Sporting Clube de Londres. Foi um jogo de muito sofrimento, como tem sido o costume nesta época, mas mais sofrimento do que eu estava, quer dizer,
não foi mais sofrimento que eu estava à espera. É a primeira vez que lhes ganhamos desde que eles voltaram à Primeira Liga, não é? Sim, por isso este jogo, mais do que se calhar do que um jogo do Chaves ou o jogo do Casa Pia ou outros jogos onde a gente perdemos, ou com o jogo Aroca também, este era o jogo que eu estava mais ansioso, porque com o Amorim nós nunca vencemos lá. Por isso eu estava à espera de que a vitória ia ser arrancada a ferros e foi exatamente isso que aconteceu. Agora, o que eu não gostei mesmo nada foi a quantidade de oportunidades que a gente tivemos, não é? Podíamos ter matado o jogo por completo quando já estávamos a vencer por 2-0 até. Na segunda parte nós tivemos oportunidades e mais uma vez tivemos muitas dificuldades em finalizar, como tem sido o normal esta época, o que custa ver mesmo, porque foi um sofrimento completamente desnecessário. Podíamos ter vencido este jogo por 4-0 e ninguém teria apontado nada nessa questão. Eu não tenho tanto ouvido o Space porque eu apanhei o metro e não sei quem é que falou, mas não sei se alguém falou sobre o facto do homem do jogo ter sido o Francisco Trincão. Eu sinceramente não concordo nada com essa decisão da Sport TV de ter atribuído o homem do jogo ao Francisco Trincão. Eu acho que se havia jogador que merecia, era o Paulinho. Hoje o Paulinho merecia o homem do jogo porque ele trabalhou muito este jogo, merecia ter marcado o primeiro golo, mas o Trincão roubou, entre aspas, o golo ao Paulinho. Teve muitas oportunidades para marcar. Desculpa interromper. Não roubou bem, porque se o Trincão não tivesse lá estado, o defesa rapidamente tirava a bola. Podia ter cortado a bola, sim, certo. Mas mas mesmo assim eu acho que o Paulinho merecia o golo e merecia o homem do jogo, mais do que o Francisco Trincão. Sinceramente não percebi muito bem. Eu acho que vi montes de gente a pedir, e eu concordei, a pedir para o Trincão sair ao intervalo. Por isso sinceramente não entendi. Ele fez umas boas fintas e conseguiu levar a bola algumas vezes para além do meio campo, mas a gente perdemos muita bola no meio campo, especialmente na segunda parte. Notava-se que o Famalicão estava a começar a atacar mais e estava a começar a apertar o nosso meio campo. Aproveitaram-se do facto dos nossos jogadores mais importantes estarem amarelados e pronto, foi um jogo de sofrimento desnecessário, especialmente no fim. Fora de jogo, ainda não tenho a certeza se aquilo eu acho que foi 18 centímetros, não é 1.8, foi 18. É 18 centímetros. Mas na imagem parecia 1.8. Sim, porque é a formatação da imagem, ou a maneira como aquilo estava na relva, que parecia 1.8, mas é 18. Pronto. Eu confirmei, e o Pedro Henrique estava a fazer comigo no observador, confirmou junto da Liga, é mesmo 18 centímetros. É 18 centímetros, pronto. O que me parece, a mim, aquilo foi um fora de jogo assim um bocado mau. Mas pronto, eu não sei se é por causa do posicionamento da câmara que faz parecer que aquilo parece... Câmara, o jogador está no ar, também não é fácil medir com o jogador no ar. Pronto. Mas pronto. Mas não foi por causa disso que tivemos a sofrer, ok? Porque nós tivemos muitas oportunidades antes desse lance e depois desse lance também tivemos oportunidades para marcar, especialmente quando o Paulinho saiu e entrou o Edwards. Tivemos aquela oportunidade fantástica numa jogada de combinação entre o Edwards e o Arthur. Mas pronto, basicamente o resumo do jogo foi esse. Sofremos desnecessariamente. Vamos para esta pausa do Mundial e esperar. Eu, para mim, sinceramente, eu não estou muito entusiasmado para ver o Mundial. Eu nem sequer sei onde é que a gente joga, porque é a seleção do Mendes, mas também por outras razões. É no Qatar. Sim, não é por causa disso, mas também é porque é a seleção do Mendes. Eu sei como é que a gente joga com o Fernando Santos. Eu não estou entusiasmado. Eu, sinceramente, não acho que a gente vá passar sequer da fase de grupos. E se a gente passar da fase de grupos, eu acho que já é incrível com o Fernando Santos. Vamos ver como é que as coisas correm. Olha, eu vou dizer, os jogos é quinta-feira, 24h11 à 1. Eu estou a ver os jogos do Uruguai, atenção, Uruguai. Não, isso interessa, não é? Onde os nossos jogadores e o Japão. estão, não é? Pronto. E o Ghana, atenção. E o Ghana. Já houve convocatória do Ghana, não já? Já, está lá fatal. Já está lá fatal. Pronto, exato. Mas é fatal e mais 10. Na realidade, o Ghana é fatal e mais 10. Fatal e mais 10. A seleção do Ghana foi o Castro que escolheu para a maior parte deles. Claro. O Thomas Partey. Eu também gosto do Thomas Partey.
Pronto. Mas para terminar, eu estou entusiasmado entre aspas. Vá, digamos, não estou bem entusiasmado. É mais aquela coisa para o próximo jogo do Sporting, que é no dia 30 de novembro. É a data que eu tenho mais fixada. É no dia 30 de novembro, que é quando joga o Sporting, que vai ser para a Taça da Carica, vá. Né? Eu sei que se a gente vencermos a Taça da Liga esta época não vai salvar, entre aspas, mas é um título e ao Sporting a jogar, portanto, não interessa onde é que é o que é. E se nós estamos dentro da competição, nós temos que vencer. E atenção que é com o poderosíssimo Farense. Tudo o que sejam equipas que não estejam na primeira divisão é preciso ter altamente cuidado com elas. Exatamente. Cuidado aí que está o Vasco Sirmães, que é um feroz adepto também do Farense. Vasco. Mas é só a segunda liga. Se fosse terceira liga, aí é que nós tínhamos de ter mesmo muita atenção. Como é só a segunda liga... À partida conseguimos. Ok, pronto. Mas é Sporting também. É Sporting também. Eu ainda me lembro, não sei se vocês se lembram, na época do título, aquele 1-0 com o Farense lá em Faro foi um jogo de sofrimento inacreditável. Sermãe, queres subir, Sermãe? Estou-te a dar a oportunidade. Estão a falar do Farense. Vais ficar chateado. Pronto, eu para mim, pronto, é essa análise e passo a palavra ao João. Muito bem. Nuno, deixa só dizer que o Amorim com a Vitória 2 só há um estádio em Portugal na Liga que ele não ganhou até agora. Só faltava este, era Famalicão e Dragão, e agora ganhou hoje, é o estado que ainda não ganha. Não ganhamos porque o Coates foi expulso ano passado, assim. Mas pronto. É verdade. Muito bem. Vamos então avançar para a fase final aqui do nosso Spaces, com a habitual análise do João Castro, sabendo, como sabem, que o João Castro é um caráter feroz e que gosta de ouvir a opinião de toda a gente, portanto, ouvindo a opinião do Castro, se tiverem questões para lhe colocar, sabem que ele é um expert da coisa, estejam perfeitamente à vontade para intervir e falar com o João. João, a tua primeira análise, fazendo-te aqui uma pergunta, que é a questão que me faz alguma confusão, para ser sincero, talvez tu me consigas explicar. Porque é que os jogadores do Sporting saltam com uma facilidade muito grande de titulares para a bancada, da bancada para titulares, de titulares para o banco? É uma coisa um bocadinho estranha, não é? Não é um jogador, até neste caso estou a falar do Nazinho, que não é um jogador que eu aprecio particularmente, mas foi titular e saltou para a bancada. Mas estou a falar, por exemplo, do Edwards, que contra o Guimarães faz um jogaço. Qual é a tua explicação para isso? Boa noite a todos. Olha, em primeiro lugar, o pessoal que estiver em casa que vá ver o hockey, que vai começar a final contra a Argentina. Portanto, eu, como adoro o hockey, já estou aqui com a televisão ligada. Portanto, Argentina-Portugal. É uma boa questão. Eu acho que é difícil até para o jogador perceber. O jogador foi o MVP do jogo, decide o jogo, marca 2 golos, faz uma assistência e depois não é titular em Famalicão. É estranho. E não é que o Trincão não tenha feito um bom jogo, não é? A causa nem sequer é essa, não é? Mas... fez um bom jogo, mas por acaso não consigo perceber. Há coisas que pode ser os treinos, nós não estamos lá, não vemos os treinos, não vemos o que é feito durante a semana, mas é estranho. Até acho que para o Edwards neste momento, deixa-me dizer que deve ser complicado gerir emocionalmente, porque é sempre o primeiro a sair, é sempre o primeiro preterido para ficar no banco e é o jogador que cria mais oportunidades de golo a seguir ao pote, é o segundo melhor marcador do Sporting, acho que é o segundo que tem mais assistências, portanto, a nível estatístico fica difícil também perceber como é que o jogador que tem tanta participação no golo leonino acaba por jogar tão pouco. E é uma pergunta que não fazem ao Amorim, não é? Nas conferências nunca ouço perguntarem isso. Não, eu acho que realmente era uma boa pergunta. Como é que um jogador com tanta interferência ou tanta situação de golo do Sporting e o Sporting a precisar de marcar golos, como é que tem tão poucos minutos comparativamente a outros? Mas pronto, como tu disseste, o Trincão hoje acaba por fazer até uma boa primeira parte, acaba por marcar um golo e ganhar o penalti. O Pote acaba por marcar um golo penalti, mas continua a achar que o Pote está muito longe daquilo que era. O Sporting entrou muito bem no jogo, eu acho que entrou muito bem no jogo, principalmente porque quando tens na defesa o Just e o Inácio, eles constroem muito bem e depois conseguem, obviamente, que os alas sejam cada vez mais profundos e, portanto, empurram o Porro muito para a profundidade e neste caso o Mateus Reis, e depois constroem muito bem. O Just jogou pela primeira vez os 90 minutos, acho que pouca gente disse. É verdade. Mas fica aqui a nota, jogou pela primeira vez os 90 minutos, acaba por levar um amarelo do Artur Soares Dias, não sabe porquê, porque realmente
todos os jogadores do Famalicão entraram para bater o Mateus Reis, e quem leva depois o amarelo, além dos intervenientes, é o Just, mas é o futebol português. E depois fez uma boa exibição, o Just muito rápido, o Famalicão a tentar muitas vezes ali a profundidade, mas não conseguiu. O Sporting dominou o jogo, empurrou a equipa adversária, o Morita, eu acho Em que condições é titular, indiscutível, sim, claramente. E deixa-me dizer que eu achei o Morita fez um bom jogo, mais outra vez. Cada vez gosto mais do Morita. Eu acho que não há nenhum jogador, não houve nenhum jogador que fizesse uma exibição excepcional. Mas o Morita teve particularmente bem na primeira parte, o Trincão também, o Porro a atacar bem e a também a cruzar, o Just também muito bem, o Garte ali sempre levou ali logo o amarelo, o Paulinho teve muito bem também na primeira parte, eu acho que teve muito bem na primeira parte, portanto o Sporting dominou, mas curiosamente o Sporting na sua melhor fase, em que tem 3 oportunidades, tem aquela do Trincão ao poste, tem aquela do Paulinho, tem aquela que ele roda muito bem, tem aquela do Pote, acaba por não fazer nenhum golo, e numa altura em que o jogo já estava um bocadinho mais equilibrado, embora com o Sporting sempre por cima, o Sporting acaba por fazer os 2 golos e ir para o intervalo com uma vantagem claramente justa. Depois na segunda parte aconteceu exatamente o que eu pensava que ia acontecer, que era o Sporting abranda, apesar disso, e o Sporting abranda, o Famalicão cresce, obviamente, começou a pressionar muito mais o Ugarte e o Morita, e percebendo-se disso, o Sporting começou ali a ficar mais asfixiado. Depois o Ruben Amorim, quanto a mim, com a saída do Mateus Reis e meteu o Arthur, o Sporting criou ali, deu mais uma frescura, e o Arthur tem ali uma grande oportunidade. Mas eu acho que depois, quando sai o Paulinho, o Sporting morre completamente. Apesar de ter tido ali mais uma oportunidade, acho que foi ali do Edwards, uma jogada, a verdade é que o Sporting precisa mesmo de outro avançado, porque quando sai o Paulinho, o Sporting deixa de ligar o jogo, o Sporting começa a ficar com muito medo de sofrer realmente golos, acaba por sofrer mesmo um golo, e sem Paulinho o Sporting nunca mais conseguiu ligar o jogo, nunca mais chegou à frente, não há ninguém que segure. O Paulinho também já poderia estar cansado e saiu, mas falta claramente um avançado. Nem que fosse um avançado com as características muito parecidas com o Paulinho, mas falta, porque quando sai o Paulinho o Sporting deixou de chegar lá à frente, os jogadores, há aqui muita tremedeira por parte do Sporting, muita falta de confiança, permitiu muitos cruzamentos, há um lance que o Porro faz uma falta de propósito, porque o Morita estava no chão e provoca um livre escusado, isso vê-se bem que a falta também, às vezes, de decisão dos jogadores, quando estão no momento menos bom, e portanto o Sporting acaba por sofrer desnecessariamente, acho eu. O Sporting, outra equipa teria aproveitado até para matar o jogo, e eu acho que falta isso ao Sporting. Eu acho que é uma equipa, já não é de agora, que precisa de um instinto mais matador. O 2-0 via-se bem que não cheguem ao resultado sempre perigoso no futebol, e foi o que aconteceu, acabamos por sofrer desnecessariamente. Eu acho que fica aqui deste jogo a boa primeira parte do Sporting, e depois, claro, houve capacidade para sofrer, mas a verdade é que não deveríamos ter sofrido. Acho que fica aqui também a recuperação do 4º lugar, mas o fundamental é ganhar antes desta paragem. Pela primeira vez ganhámos no Norte, nunca tínhamos ganho no Norte, só tínhamos empatado em Braga, de resto perdemos em Arouca, Bessa e no Dragão, o que é inacreditável. Por exemplo, no ano passado, eu acho que o Sporting só não venceu no Dragão, em que empatou 2-2, de resto limpou tudo o que era deslocações ao Norte. E este ano o Sporting, realmente, com essas dificuldades, acaba por ter uma vitória muito importante. E muito importante para quê? Eu acho que para além dos jogadores, para Amorim limpar a cabeça também. Acho que a nível psicológico o Sporting precisa de recuperar. A nível físico eu acho que o Sporting precisa recuperar. Eu acho que o Sporting cai muito, a partir de certo momento cai muito. Pode ser por questões, não é só por questões de resultado, mas eu acho que em termos de preparação algo não correu tão bem, a meu ver. O Sporting cai mesmo muito fisicamente, alguns jogadores caem mesmo a pique, e depois também se calhar pelo sistema, este sistema também provoca mais desgaste em algum tipo de jogadores, nos jogadores de meio campo que jogam só 2, nos alas que fazem vai-vens constantes, portanto provoca muito esse cansaço. Eu acho que o Sporting tem que fazer isso, tem que recuperar, tem que ganhar novas dinâmicas, Amorim tem que treinar novas dinâmicas, e depois temos que decidir aqui rapidamente se Amorim continua ou não na próxima época. A conferência de imprensa da antevisão do jogo leva-me a crer que Amorim continua na próxima época, ou seja, pelas palavras de Amorim, que estava a preparar a próxima época. Já temos aí o argentino em Lisboa para assinar o número 6, está longo, mas temos que mesmo ir buscar um avançado. Eu acho que o Rodrigo Ribeiro ainda não está preparado para isto. É isso que eu tinha a perguntar, que eu tenho aqui tenho 2 perguntas para ti que me lançaram agora aqui no chat para te fazer. Vou começar pela do Miguel Dantas, que pergunta: Castro, já pensar em janeiro entre Danilo, João Gomes e André Trindade, quem escolhias? Quais são os nomes? Danilo... Isso não é... Ok, isso é para o meio campo.
Danilo, João Gomes e André Trindade. São as Olha, opções que o Miguel Neto expõe. sim, o meu jogador preferido desse é o André Trindade. Mas o Sporting ia buscar, o Sporting não tem dinheiro para esses jogadores. Portanto, o Sporting foi buscar o tal Longo para 6, o argentino do Rosário Central. Eu acho que é claramente uma indicação que é para preparar o jogador para a próxima época. Mais uma vez o Sporting a antecipar-se bem. Já de quando foi buscar o Eders, foi muito para preparar esta época, apesar do Eders ter tido logo uma entrada muito forte na equipa do Sporting. E eu acho que, se calhar, provavelmente o Ugarte irá sair no verão. É um jogador internacional, vai ao Mundial, e portanto o Sporting precisa fazer sempre uma boa venda, e nesta altura os jogadores mais vendáveis é realmente, quanto a mim, o Ugarte e o Eders, e portanto acho que é uma boa planificação trazer já o jogador. É uma prova também que, se calhar, só Tiris precisa de mais tempo para convencer a Mourinho. Acho que a Mourinho não tem muita confiança no grego, e portanto a resposta aqui era o da Trindade, então, dos três. Sim, se pudesse escolher, é isso? Exatamente, é o jogador que eu gosto mais. Deixa-me só dizer já agora, aproveitando que estavas a falar disso, a pergunta do Mike das Três Marias, que diz que acho se o Rodrigo Ribeiro não conta mesmo. Não, eu acho que o Rodrigo Ribeiro tem tido muitas dificuldades. Quando joga já em escalões mais acima e com jogadores com outro tipo de capacidade física, tem tido algumas dificuldades. E, portanto, eu acho que não conta. Acho que a Mourinho já percebeu também isso. E eu acho que o Sporting precisa de um avançado. Eu acho que se o Sporting em janeiro não for buscar um avançado, eu vou ficar muito surpreso. E atenção, estou a dizer em termos de contratação, pode ser por empréstimo, não é? Pode o Sporting não ter capital suficiente para realizar isso e buscar o jogador. Mas a verdade é que em muitos jogos, quando sai Paulinho, o que é que acontece quando sai Paulinho? É que depois o Sporting, com este trio que ficou lá na frente hoje, é um trio que pressiona muito pouco, defende muito mal, e portanto o Famalicão conseguiu sempre sair. Se o Sporting tivesse na frente jogadores tipo Nuno Santos, o TT, jogadores que pressionam bem e são carraças em cima dos adversários, mas não, Edwards, Pote e Artur Gomes são muito moles, e o Sporting foi basicamente, o Famalicão conseguia sair à vontade, e portanto havia ali pouca pressão. Sim. Desculpa, e não é só essa a questão, não só defendem mal, não têm corpo. Sim, ou seja, claro. O Sporting deste ano não tem capacidade de choque. Não tem. Não tem poder de choque, não tem potência. Mas isso, repara, o ano passado também tínhamos o Paulinho, o Pote e o Edwards, e o Sporting estava bem. Okay? Também não é só pela questão do corpo. Eu acho que quando sai Paulinho e é o jogador dos três lá à frente é o que defende mais, é o que tem mais ações defensivas, o Sporting depois cai a pique. E cai a pique porque não consegue pressionar, também não tem corpo, é verdade. E, por exemplo, o Ruben Amorim falou dos cantos, das questões dos cantos, por causa da dimensão da altura. É verdade que sendo Paulinho ainda para mais perto dessa situação, ou seja, nem aquelas bolas que há ali batidas longo consegues ganhar de cabeça, porque nem o Pote, nem o Edwards, nem o Artur Gomes vão lá ganhar nenhuma. E, portanto, o Sporting acaba por ser asfixiado um bocadinho ali no seu meio campo, depois não consegue ter a transição, não tem jogador também para... E gol de Portugal. O Magalhães. Magalhães, é verdade. 1-0 para Portugal. E portanto o Sporting fica, ou seja, não consegue ter um jogador que faça a ligação, porque o Famalicão também teve muito bem a pressionar o Ugarte e logo o Morita, e portanto asfixiou ali, e depois fisicamente, como estavas a dizer, quando encostou ali no Edwards, porque o Edwards foi o jogador que o Amorim decidiu pôr no meio, é verdade que o Sporting nunca conseguiu sair, e depois quando não consegue sair é asfixiado, e depois quando o Famalicão está a construir lá atrás, não tem a pressão suficiente, e portanto eles conseguem entrar à vontade, o que fica, e quando eu digo entrar à vontade, ou seja, eles conseguem sair rapidamente eu já nem chamava aquilo pressão, mas sair ali da linha dos três da frente do Sporting, e depois expõe muito os nossos médios, e portanto o Sporting foi sempre depois permissivo, e o Famalicão conseguia sempre sair muitas vezes por fora, e depois cruzamentos, eles estavam a apostar constantemente nisso. Entrou o Ivan Raimo, que é um bom jogador, também acho estranho não ser tantas vezes a opção no Famalicão este ano, talvez agora com o novo treinador sim, e pronto, falta ao Sporting claramente um avançado, acho que fica muito patente. Castro, posso fazer uma pergunta? Força. Já que falaste há bocado do avançado, o pessoal falou aí do Rodrigo Ribeiro. Tu achas que um jogador que possa servir para esse papel que o Sporting realmente precisa do avançado, matador, alguém que tenha presença na área? Achas que o Cristiano Ronaldo podia ser esse jogador?
Epá, falar de Cristiano Ronaldo depois desta entrevista de hoje é difícil. Isso é difícil. Por isso é que Aquilo eu foi uma estou bomba. a perguntar, porque parece que ele vai mesmo sair em janeiro, não é? Sim, Independentemente do que acontecer, ele vai sair. Também achas isso, não achas, Carlos? Ele já não volta a Manchester depois disto, não é? Acho que nem... Impensável, não é? Aí, se calhar ele até já tem a empresa de mudanças a tratar de... Dificilmente ele já tem lá roupa, quase. Depois desta entrevista, não vejo forma de... Sim, mas tem que ir para algum sítio onde relance a carreira. E eu presumo que o campeonato português é demasiado pequeno. Eu também, ainda para mais, há aqui um pormenor também importante. O Sporting ter saído da Liga dos Campeões também não é atrativo para o Cristiano Ronaldo. Era uma forma dele, pronto. Mas tu achas que ele consegue uma equipa da Liga dos Campeões neste momento, com estas entrevistas, com este tipo de coisas? Não, pois, era que eu ia chegar. E com esse tipo de entrevistas, nós também queremos o Cristiano. Nós, se calhar, até queremos, como adeptos e mais paixão, mas se formos mais racionais, será que queremos? Claro que é um grande jogador, no Sporting faria sempre a diferença e no Campeonato Português também, não tenho dúvida. Mas será que Amorim iria, como é que eu vou dizer? Não era aceitar o Cristiano Ronaldo, mas iria permitir algumas coisas que o Cristiano Ronaldo faz ou diz? Iria permitir? Imagina o Amorim tirar o Cristiano Ronaldo. Qual era a força do Amorim com isso o Ronaldo? O ambiente aqui é completamente diferente do ambiente em Manchester, dos mídias ingleses e não sei o quê. Sim, isso também é verdade. Mas pronto, não sei. Acho que, claro, seria uma mais-valia em campo, ok? Não diria que não. Aliás, cruzamentos para a área, bolas de cabeça, o Sporting ganhava ali um poder aéreo ofensivo brutal, não é? Mas agora, depois há todas as outras questões, e já não falo da questão financeira, quem é que pagaria o ordenado ao Cristiano Ronaldo? E há a questão inicial já do verão, que é preciso querer também, não é? Pois, sim, foi o que sempre eu disse. Será que o Cristiano quer? Eu, nesta altura, acho que o Cristiano não tem muitas hipóteses, digo-te já. Ou o Cristiano já tem uma fisgada, e esta entrevista é solta, já com um clube já decidido. Eu acho que, de resto, não faz sentido. Porque eu não sei se o Cristiano Ronaldo tem cláusula de rescisão. Não sei se alguém sabe. Ou se é os 30 milhões, ou se tem mesmo alguma cláusula. É os 30 milhões. Mas isso é o que o Manchester aceita para deixar sair, ou é uma cláusula? Que é diferente. Isto porquê? Porque o Manchester, depois de uma entrevista destas, pode decidir, olha, não sais, não é? Depois do que disseste sobre o antigo treinador, o atual treinador, sobre alguns jogadores... Os dirigentes, o e a coisa é que a gente não vai saber tudo o que ele diz, porque a entrevista só vai sair quarta e quinta-feira. Aí ainda vai haver mais, pronto. Então... É que isto foi só um cheiro. Foi só um teaser. Isto foi só um teaser. Entrevista 90 minutos. E eu vou dizer, entrevistas com o Piers de Morgan é sangue. É mesmo. Então eu vou-te dizer que vai ser muito difícil. Porque eu acho, ou ele já tem um destino, porque tu não podes dar uma entrevista e esperar que o clube não reaja a um clube como o Manchester United. Pode decidir simplesmente deixar de ficar até ao final do ano sem jogar. Pronto, e não sais. Agora, sim, mas jogar lá pode ser. Eu tenho muitas dificuldades, muita dificuldade em vê-lo jogar. Atenção que vamos ter campeonato do mundo entretanto, e portanto onde ele vai participar, o que não é propriamente... Eu acho que neste momento a grande questão relativamente ao Cristiano Ronaldo, e desde já digo que não o gostava de ver no Sporting, ponto. É o que ele vai atrair o foco todo para a seleção, não é? Eu fiz o tweet sobre isso, ele vai atrair o foco todo para a seleção. Porque, repara, até os mídias ingleses, não é? No Mundial, não vão deixar a porta da seleção de Portugal. Exato. Do Cristiano Ronaldo, portanto. Mas ou ele tem um clube, ou há uma cláusula, ou há um acordo, ou não sei, que realmente alguém já está disposto a pagar, porque eu acho que ele soltar esta entrevista, eu acho que quer o Cristiano Ronaldo, quer as pessoas que o acompanham, já devem ter a garantia que vai para outro clube, porque podem ficar mesmo presos ao Manchester United até ao final da época, e eu acho que o Ronaldo quer jogar, simplesmente isso. E vai depender muito da performance dele no Mundial. Porque o Ronaldo, se não fizer um bom Mundial, se for o Ronaldo que basicamente andou a jogar esta época pelo Manchester, onde na maioria dos jogos não conseguiu colocar em campo todo o talento que ele tem e tudo aquilo que ele vale, mas pronto, percebemos que ele não estava bem psicologicamente. Se isso se arrastar para o Mundial, é difícil que ele consiga um clube ao nível daqueles que neste momento estão na Liga dos Campeões. Eu acho que nesta altura só há assim, não sei, ou ele vai para a Arábia 6 meses, vou ser sincero, e ganhar ou para os Estados Unidos. Também pode ir para os Estados Unidos. Por causa daquela questão jurídica que ele teve. Embora isso esteja resolvido. Sim, mas eu acho que... ele não quer, claro. A MLS, neste momento, ele diz que ainda quer ir ao Mundial. Acho que a MLS seria um grande erro. Gol dos argentinos.
Não foi, não. Foi anulado. Não foi, não. Foi anulado. Agora, deixa-me só dizer-te outra coisa, que o Ruben Amorim, a conferência de imprensa depois do jogo do Famalicão, grande parte dela é sobre o Ronaldo. Perguntar sobre o Ronaldo, é pá, claro. E algumas das respostas, ou seja, eu tenho estado aqui a ver as respostas que ele foi dando às perguntas, e ao contrário do discurso que nós ouvimos o Ruben durante o mês de agosto sobre a novela da hipótese do Ronaldo poder ter vindo para o Sporting naquela fase, o discurso do Ruben mudou agora um bocadinho, porque ele diz que o Ronaldo é que vai decidir o futuro dele, que toda a gente do Sporting gosta do Ronaldo e que as coisas não passam por ele, mas sim pelo clube e pela estrutura. Deixando aqui uma porta aberta. A porta aberta. Pedro, eu estava aqui a ver mais um bocadinho da entrevista do Ronaldo. Epá, ele diz coisas do género. Nada mudou desde a sua primeira passagem por lá. Nem a piscina, nem o jacuzzi, nem o ginásio, nem os chefes. Isto é de loucos. Isto é uma entrevista... Mas vocês sabem, eu acho que para já... E falta de empatia quando a filha esteve hospitalizada. Epá, são coisas muito graves, é? Sim. Tudo o que aconteceu este verão, à volta do Ronaldo, nós não sabemos provavelmente nem 2/3 da missa. Porque o que nós sabemos é que ele falhou a pré-época e toda a gente que foi, ou seja, a maioria dos analistas disseram que o Ronaldo não queria ir para o Manchester e com isso falhar até ao último momento possível uma transferência para um outro clube. Mas a realidade é que estavam-se a passar outras questões com a família, nomeadamente com uma das filhas, e ele vai expor isso agora tudo nesta entrevista. Eu estava a dizer que as entrevistas com o Piers Morgan é mesmo para fazer sangue. Pedro, eu aceito isso tudo, e ele pode falar isso, mas ele quando começa a falar de coisas do clube, ou seja, ele pode falar das pessoas, mas quando começa a dizer o clube não evoluiu, é de loucos. O clube, não é? Aí, mesmo um adepto do Manchester United que gosta muito do Ronaldo, a história dele junto do clube vai ficar marcada por isto. Mas sabes que... é queimar as pessoas, tipo o treinador e o antigo treinador. Isso até percebo que ele possa fazer. Se ele dissesse isto, isto depois de sair do clube, não era uma coisa. Agora, enquanto ele é jogador... Claro. Enquanto é jogador, enfim. Mas surpreendentemente, eu tenho estado aqui a ver os live chats que estão a acontecer neste momento por causa do tema do Ronaldo, porque agora ele basicamente está no topo de todas as tendências de tudo o que é chats ligados ao futebol. Muitos adeptos do Manchester, ele está a ser... ou seja, os adeptos do Manchester estão a dizer que o Ronaldo está a ser a voz deles publicamente. Pois. Não, eu percebo que eles testam a administração norte-americana. Os Glazers são odiados por uma grande maioria dos adeptos do claro que vão aproveitar Manchester United como arma de arremesso. E, nomeadamente, também todo o processo que tem sido o Manchester pós-Ferguson até agora, não é? Isso é tudo verdade, mas a última imagem que vai ficar do Ronaldo do Manchester United é de uma imagem de conflito, é uma imagem que ao longo do tempo, se calhar essas coisas dos Glazer e tudo vão passando, mas a imagem que fica do Ronaldo, não sei se não vai ficar beliscada junto mas é bom na história do clube, não é? Na história é bom que fique. Clube. Quanto mais a imagem dele ficar beliscada, mais o Ronaldo vai sentir que tem alguma coisa a provar neste Mundial. E quanto mais o Ronaldo sentir que tem alguma coisa a provar neste Mundial, mais ele vai fazer em prol da seleção. Portanto, já agora no seguimento do que o Paiva estava a dizer, as declarações do Amorim são estas. Ele é jogador de Manchester, tem o seu historial, todos no Sporting gostam dele e, portanto, não há muito a dizer sobre isso. Ele é que vai decidir o futuro dele. Em função do seu historial, é ele que decide. Não vou estar a dizer por mim, como foi óbvio no verão, as coisas não passam todas por mim. Também é uma frase. Mas essa leva ao Mateus Nunes. Atenção que o Amorim virou a mesa. É verdade. O Amorim está a virar a mesa. Atenção que o Amorim está a criar um problema ao Varandas enorme. Coitado, muito cuidado com isto. Atenção que o Amorim... Eu não tinha visto bem isto. Esta frase aqui o Castro brutal, disse uma coisa há bocado com a qual eu concordo a 100%. O Amorim não vai embora no final da época. Ponto. O Amorim para ir embora, quem eu tenho que mandar é o Varandas. E para o Varandas o mandar embora é muito complicado. E vocês sabem disso. Claro. Portanto, e o Amorim já percebeu-se disso também. Que politicamente, o Varandas está preso ao Amorim. E o Amorim sabe. Pois.
Pronto, e agora o Amorim vai jogar com isso, vai jogar com isso. Aliás, mesmo a frase de eles não têm nada a ver com estas derrotas, culpem-me a mim, tem muito que se lhe diga. Mas pronto, eu não vamos falar disso, estávamos a falar do Cristiano Ronaldo e portanto... Não, mas é relevante, sem dúvida, sem dúvida. Mas olha, Castro, outra questão é que falaste há bocado, tu puseste aqui um tweet que dizia que esta entrevista e o seu timing são tudo menos boas notícias para o Fernando Santos, não é? Eu acho que vai trazer muito foco. Vai trazer muito foco para a seleção. Isto vai-se falar de Ronaldo, basicamente, quando Portugal chegar. E vais começar a ter as perguntas mídia ingleses nas conferências de imprensa com o Fernando Santos. Eu acho que isto vai atrair muito. E conhecendo o Fernando Santos, não é? Que bom que ele é responder a perguntas. Não é? Sim. Castro, já compraste as viagens para Manchester para pôr o Ronaldo na tua cava ou não? Se calhar agora passava lá uns timpinhos engraçados dentro da tua cava. É verdade, o Ronaldo. Vamos ver. Já agora, para terminarmos e para fecharmos, porque está um jogo de hockey que todos ir ver, mas queria perguntar ao Castro, aberto a todos, claro, muito rapidamente, não falámos depois disso aqui no Spaces, pelo menos, convocatória para o Mundial, o que é que achaste? E umas palavras sobre isso. Já falei no Patreon e falei na Rádio Observador, mas terei todo o gosto aqui em dizer. Deixa só um pormenor sobre o jogo. Os parabéns ao Famalicão pelo relevado. Que choveu pois, no norte, já referiram que isso e é verdade. Choveu e aquilo aguentou-se muito bem. É verdade. Não é? Aquilo não sabia que tinha sido mudado aqui há uns tempos, mas realmente, porque disseram via Twitter internamente, mas por acaso, belo roubado. Vocês nem imaginam o que choveu aqui e, portanto, parabéns ao Famalicão. Em relação à seleção, o Ruben Amorim falou algumas coisas. Por acaso, há uma que eu não concordo. Eu acho que o momento do Sporting não ajuda alguns jogadores, mas nisso não é proibitivo de chamá-los, porque o Wolves está em último lugar da Premier League e tem lá 3. E o Mateus Nunes nem titular é. E está lá e a questão que acho é que mesmo quando estava a dizer o momento também não eram chamados, não é? Portanto... Era o que eu ia dizer. Aqui a questão, eu percebo que, por exemplo, eu percebo que o Fernando Santos diga assim, eu prefiro o modo de jogar do Ricardo Horta de Copote. Ok, nós temos todos a aceitar, cada um vê o futebol da sua maneira. Eu prefiro o António Silva ao Inácio. Mas ele devia apresentar isso. Primeiro não respondeu a essas perguntas do que eu acho de mautão. Porque é que fazer uma conferência de imprensa quando não responde a nada? Só vai lá com ele o papel não de dizer a pergunta nenhuma. Não, e portanto acho isso ridículo. Mais vale fazer um vídeo de apresentação como exatamente. E depois há aqui uma questão. Os jogadores de Sporting, é que quando muita gente diz não foram por causa do momento, mas os jogadores de Sporting, quando estavam num bom momento, não foram. Porque o Inácio estava num excelente momento, não foi. O João Mário estava num excelente momento, não foi. E só foi agora quando é do Benfica. Eu estava a comentar com o Tadei exatamente isso. O João Mário teve uma época inteira sem ser convocado e 15 dias depois de assinar para o Benfica é convocado imediatamente para a seleção. Claro, mas isso não há dúvida. Portanto, aqui há uma questão. O Fernando Santos não quis simplesmente convocar jogadores de Sporting pelas suas razões pessoais, por tudo. Que é a primeira vez, não é? Segundo penso que é a primeira vez que não há jogadores de Sporting. Sim. Mas deixa-me dizer também, eu ontem participei na Rádio Observador, no programa que fazemos sempre, que é o Campeão é, e o Pedro Henriques disse que a melhor equipa que tinha visto jogar hóquei foi uma equipa composta por jogadores de Sporting. E eu saí-me com aquela tirada, as seleções portuguesas são sempre melhores quando põem lá jogadores de Sporting, e viu-se isso no europeu de futebol. E eles começaram-se a rir, mas é verdade, o Sporting tem dado muito ao desporto nacional, e às vezes nem tem sido tão respeitado quanto isso, a meu ver. E continua a ser o clube com mais formados, não é? O triplo. Os jogadores continua a jogar o triplo ou o quádruplo. 8 jogadores formados no Sporting nesta convocatória, não é? Mas, Castro, só tenho aqui uma pergunta que é, vocês acham, e o Castro em geral, que eu acho que isto é quase contra o Sporting em geral, não é deste selecionador. Porquê? Vamos dar um exemplo prático. O Ruben Amorim vai ao Mundial e o Moutinho não vai. Eu lembro dessa situação. Isto é inacreditável. O Gonçalo Inácio não era convocado para o Sub-23, não é? Nem o Tiago Tomás também não vai. E o Henrique Araújo da B do Benfica, por exemplo, vai. Eu acho que é contra o Sporting, não percebo. Sim, mas o Henrique Araújo tem jogado pela equipa também muitas vezes, tem marcado. Eu até percebo, eu percebo, por exemplo, nesta altura, se calhar eu também não levava o Pote. Estou a ser sincero, porque eu acho que o Pote não está a jogar nada. Marcou o gol do penalti e teve aquela jogada, mas acho que contribui muito pouco para o jogo. Está um jogador muito lento. Exemplo, sim, mas há coerência. Mas é a questão da coerência, exatamente. Depois foi ao europeu. E o Nuno Santos merecia. É questão do Nuno Santos, e eu percebo, é pelo sistema tático.
percebes? É pelo sistema. Se Portugal jogasse com alas, eu Nuno Santos ia. Não jogando com alas, não vai. Eu percebo por causa disso. E o Gonçalo Inácio não ir em vez de com um Pepe com 40 anos, lesionado. Eu acho que a questão fundamental aqui é o Gonçalo Inácio. O Fernando Santos simplesmente não gosta, ou não confia no Gonçalo Inácio, ou porque acha que o Gonçalo Inácio numa CSA2 Portugal joga de maneira diferente, não. Mas ele também não sabe porque nunca o chamou. Isso é que é estranho, e foi isso que eu debati. É que ele precisava de chamar uma vez o Inácio para ver nos treinos o que é que o Inácio vale. Porque ao ver na televisão, o Inácio fez uma época do caraças quando fomos campeões e não é chamado. E Portugal quase não tem, Portugal não tem nenhum central canhoto. O Inácio, de todos que estão lá, é o melhor a construir. E eu acho é que o erro do Fernando Santos é nem jogos amigáveis ou para esta coisa da taça das relações. Não aproveita nada, não aproveita para sempre os mesmos jogadores, exatamente. E ele podia ter uma surpresa com o Inácio, podia não ter, mas agora é estas incoerências do Fernando Santos que eu acho que são inacreditáveis. E não achas que prejudica o Sporting? E quando estavam a falar, acho que era do Sporting, que era contra o Sporting, isto prejudica o Sporting até na contratação de jogadores, não é? Como é evidente. Claro, porque depois os jogadores vêm para os jogadores de translação e tudo. Felizmente temos jogadores no Mundial. E temos jogadores, por exemplo, o Sporting este ano contratou um jogador que vai estar no Mundial. Aliás, contratou 2 jogadores que vão estar no Mundial. Contratou o Fatau e o Morita. Portanto, foram boas contratações. E se quiseres o lugar também, não é? Sim, foi o ano passado. Mas vou dar um exemplo, Carlos. Se vou dar um exemplo, imagina um Ricardo Horta. Se nas mesmas condições, se puser a hipótese de estar no Benfica ou no Sporting, achas que ele vai para onde? Esquecendo se é benfiquista ou se é benfiquista, não interessa para o caso. Pois, o Ricardo Horta é um exemplo difícil porque ele está claro que ia para o Benfica, mas eu percebo o que estás a dizer, claro que... Não, eu digo o Ricardo Horta, um jogador que nas mesmas circunstâncias, se puder escolher um dos 2 clubes, que tenha ambições de ir a mundiais, europeus, etc., não vai escolher o Sporting. Não, se perceber esta situação de que há ali qualquer coisa contra o Sporting em termos de seleção... O Ferro chegou a ser convocado para a seleção, atenção. O Ivan Cavaleiro também. É isto que estamos a falar, já estamos no difícil uma pessoa não ter a teoria da conspiração da perseguição, mas e depois, mesmo. O Sporting, nós temos que perceber que o Sporting tinha 2 jogadores claramente selecionáveis para a seleção, que era o Palhinha e o Mateus Nunes. São os jogadores que não ofereciam dificuldade a nenhum analista ou nenhum comentador perceber. E o Mendes resolveu pôr fora do clube. E neste caso o Mendes se calhar resolveu... Mas olha que eu não sei se o Palhinha ia ao Mundial se tivesse o Sporting. Não, eu, por exemplo, o Mateus Nunes só vai ao Mundial pelo que fez no Sporting. E porque lhe prometeram que era selecionado para não ir à seleção do Brasil, não é? Claro. Não, nesta altura estamos... Estava ao 6. Nunca ninguém pode dizer que é pelo momento, porque se fosse pelo momento, o Mateus Nunes não ia. Claro, não ia. Exato. Não ia. Não temos, se calhar, nenhum jogador de Sporting em grande momento. É verdade. Não, isso é um facto. E não é estranho que nesta altura que o envolvimento do Mendes é o maior no Sporting, é exatamente a altura em que o Sporting não leva ninguém à seleção. O Mendes não é o maior. Mas não é. Não é. Nós não temos quase ninguém do Mendes. Aliás, hoje só do Mendes. O problema é mesmo esse. Posso... Então, deixa-me só... Isto quase que merecia... É um space, é verdade. Exatamente, porque assim, a questão que se passa é... Eu já disse isto. Qualquer pessoa mais atenta sabe ou percebe que a influência do Mendes na Federação Portuguesa de Futebol é gigantesca. Pronto. Eu acho que aqui são 16 em 26, não é? São 18. 18 em 26. E neste momento o que se está a passar... Também era difícil, desculpa lá, mas também há a questão, o Mendes sendo um dos maiores empresários do mundo, era difícil também não ter muitos jogadores portugueses lá, não é? Certo, mas o que se está a passar neste momento é que alguns clubes estão, de alguma maneira, a travar... Não é bem... O Sporting está refém por questões financeiras, ok? E por uma questão de que o dinheiro que o Sporting deve neste momento ao Mendes e que essa dívida que vem sendo acumulada nos últimos 4 anos é uma dívida muito grande, foi uma coisa que cresceu de uma forma incontrolável. E a influência, ou seja, o Sporting está refém do Mendes a esse nível, mas de outra forma tem havido uma espécie de Pedro, deixa-me resumir de uma forma mais simples. O Sporting está refém do Mendes, mas o Amorim não é refém do Mendes. Exatamente. Mas atenção, o Sporting também é o problema. Mas não é só na equipa profissional. O Amorim decidiu
ou pelo menos tem sido o discurso do Amorim, Exato, 2-0. para dentro do Sporting, que as camadas jovens... assim, há uns anos atrás o Mendes entrava em Alcochete ou entrava no Seixal e punha e despunha de quais é que eram os jogadores que ele queria agenciar acima de qualquer outra gente. Hoje isso não é assim. Hoje há ali uma espécie de política de ouvir todos os empresários poderem falar com os miúdos, poderem expor o seu projeto, e antigamente é uma coisa... Ou seja, o Mendes perdeu algum espaço de manobra do que era para o Simano relativamente àquilo que são as formações de alguns clubes. E no Sporting, ao que parece, nos últimos anos, principalmente muito reforçado depois da entrada do Amorim, isso tem sido uma coisa explicitamente feita. Não se fecha a porta à Gestifoot, mas ouve-se em pé de igualdade todas as outras empresas de agenciamento que neste momento estão a operar em Portugal. E isso, há uns anos atrás, não era assim. E a perda de influência naquilo que é o recrutamento de jogadores para agenciamento por parte da Gestifoot tem sido grande em alguns clubes, nomeadamente no Sporting, Benfica e no Porto. Sendo que no Sporting tem sido muito maior e mais extensível. Daí não ser admirável toda a novela que se tem feito à volta da Academia do Benfica e da Fábrica de Sonhos e de agora, de repente, de um momento para o outro, basta um miúdo fazer 4 ou 5 jogos na equipa principal e de repente já está a ser coagitado para ir a um Mundial de Futebol. Isto é tudo... e isto agora vou resumir, é tudo um exercício de mostrar poder e de mostrar que era aproximando. Ou seja, isso por parte do Mendes tem sido uma coisa evidente. E há aqui um braço de ferro entre Ruben Amorim e Mendes. Isso aí continua a ser claro como a água e pronto, de alguma maneira, esta convocatória reflete exatamente isso, porque nós sabemos que noutras convocatórias para outros europeus e mundiais, mesmo quando, por exemplo, no caso do Benfica, noutros momentos que teve épocas terríveis e onde não tinham jogadores com qualidade, ou pelo menos em forma de serem selecionáveis, por uma questão de simpatia, acabava por ir sempre 1 ou 2 jogadores. Mas com o Sporting isso nem sequer se levantou, apesar de, e agora, na minha opinião... No momento só tinhas o Trincão para ir à seleção. Neste momento só tinhas o Trincão. Claro. E o Trincão, neste momento, não está, obviamente, a 100% para ir ao Mundial. Não é selecionável, não. Para Mas, mim caros também não é amigos, selecionável. vamos fechar aqui porque o tema é bom, mas é para outras andanças. Durante o Mundial, vamos fazer aqui se calhar um Spaces Mundial, que se calhar também é giro. Isso era muito bom. Era muito bom. Hoje dei o Spaces Mundial, acho que é boa ideia, porque senão até dia 30 falta muito tempo ainda. Pá. Vamos fechar, Portugal está a ganhar 2-0 na final do Mundial. Um abraço a todos, saudações juninas. Um abraço a todos. Um abraço, pessoal, saudações juninas. Fica prometido que tem muitas meninas aqui. No dia do jogo de Portugal, se calhar fazemos isso. Do Uruguai. Quando eu digo Portugal, refiro-me sempre ao Uruguai, sempre. Um abraço a todos. Castro, grande abraço, Castro. Um abraço.